Deus abençoe sua vida, que você consiga ter hoje um momento com o Senhor, através da palavra, e que o nosso aprendizado venha de Deus. O Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. Marcos 5, versículo 41, quero convidar todos para ler comigo. Marcos 5, 41. Você olha de novo lá, eu tinha que tirar daqui porque é da caixa, viu? Vamos entrar um pouquinho. Marcos 5,41, vamos ler? Todos juntos? Está ali? Bem, obrigado. Vamos ler todos juntos? Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-me. Irmãos, esse é um texto que fala sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? O assunto é sobre a filha de Jairo, e nós vamos falar um pouco hoje sobre isso. Mas a minha intenção nesta manhã é fazer um parâmetro geral a respeito dos acontecimentos ao redor do milagre, né? O texto fala sobre a jornada da fé. A jornada da fé está relacionada a Jesus Cristo e àqueles que ele encontrou através da sua caminhada. E os arredores do milagre, aqui nós vamos falar sobre o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Mas o que aconteceu antes disso? O que estava proposto ao redor desse milagre para que os acontecimentos fossem acontecimentos que proporcionassem a Jesus e à população, à multidão, estar convivendo naquele momento com Jesus presente na casa de de Jairo. Quando nós temos um ponto de partida de procurar a nossa fé, de erguer a nossa fé em Cristo Jesus, a gente procura saber dos detalhes a respeito daquilo que nos levou à conversão. Vocês já pararam para pensar nisso? O que te levou à conversão? Qual foi o seu momento que você se converteu? Qual foi a raiz da salvação para a sua vida? O que te causou essa mudança de vida, essa mudança de comportamento? Tem um termo chamado metanoia, né? Uma mudança de mente, mudança de comportamento. O que te levou a essa mudança em termos disso? Antes de encontrar com Jairo, na caminhada de Jesus, depois que ele sai, né, de encontro a um grupo de pessoas, ele encontra com o jovem possesso. Isso está lá em Marcos 5, versículo 1. Eu queria que vocês lessem comigo um pouquinho. Marcos 5, versículo 1. Esse homem teve um encontro com Jesus, foi um encontro marcante para a sua vida. Agora, olhem o que aconteceu. Lá no finalzinho da minha fala, nós vamos falar sobre a filha de Jairo. Mas observem que no começo da caminhada de Jesus, nesse ponto da caminhada, ele está em um local e que chega para ele uma informação. Olha só, Marcos 5, versículo 1. Entremente, chegaram à outra margem do mar. Estava Jesus e seus discípulos. A terra dos Gerasenos. Gerasenos e Gadarenos, a Bíblia fala que são as mesmas pessoas, tá bom? Gerasenos e Gadarenos. O versículo 2. Ao desembarcar, ou seja, Jesus estava no barquinho com seus discípulos, e ao desembarcar em terra firme, logo veio onde estava essa pessoa? Dos sepulcros. Presta atenção nisso que é importante, presta atenção. Veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, e de que maneira esse homem estava? Leia para mim. Possesso de um espírito imundo. Olha a qualidade desse homem. O versículo 3 diz: o qual vivia nos sepulcros. A Bíblia fala no versículo 2, veio dos sepulcros, e o versículo 3 diz que ele vivia. Ele não só estava nos sepulcros, como a vida dele, ele vivia nos sepulcros. Versículo 3 ainda: e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele,
e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E o finalzinho diz que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quem era este homem? Quem era este homem? Aqui o texto está dizendo para nós que ele era um endemoniado. Só que lá no capítulo 5, versículo... A gente vai ficar sempre no capítulo 5, tá? Sempre no capítulo 5. Eu vou falar o versículo. Agora o versículo 9. Aqui no versículo 9 diz que ele era um endemoniado, e quando Jesus pergunta para ele quem ele era, ele diz que ele era legião. E fala, legião é o meu nome, porque somos... Me ajuda aí, somos... Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu vou bastante devagar para você entender a gravidade que vivia este homem. Legiões, porque somos muitos. Essa palavra legião, do latim, ela se chama legio. Na nossa tradução, legião. Era um termo militar romano. A gente está falando na antiguidade. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Então, esse termo legião, ele era a maior unidade do exército romano. A maior unidade do exército, que variava de 3.000 a 6.000 homens, era chamada de legião. E esse homem responde para Jesus que o nome dele era legião, porque eles eram muitos. Então, se tomar por partido o texto e o contexto da época, esse homem está dizendo que eles eram, em demasia, muitos demônios numa pessoa só. Aí você começa a entender, lá em versículo 9 agora, quando ele começa a dizer que sobre ele não conseguia, não precisava, não tinha como mais colocar-o sobre grilhões, porque ele quebrava os grilhões. Esses grilhões eram correntes, eram algemas que eram amarradas, algemas de ferro, né? No pulso, no tornozelo, amarrava lá, e no pescoço também. Imobilizava a pessoa de tal forma que ela ficava completamente sem ação. Aí o texto diz aqui que este homem, não adiantava as autoridades colocarem os grilhões sobre ele, porque ele quebrava a todos. Ele despedaçava o ferro com sua força. E isso não é normal, não é humano. Mas o texto responde, porque ele era uma legião. Ele tinha força de 3.000 homens, tinha força de 6.000 homens, era uma força descomunal. Na média, qualquer um de nós, se colocar uma gema de ferro, uma corrente de ferro, nós vamos ter dificuldades. A gente vai se ferir muito para tentar tirar aquilo ali e não vai conseguir. E este homem conseguia romper com todos os grilhões. Aí o texto vai dizer lá na frente que não adiantava mais colocar nele. As autoridades já nem tinham mais o que fazer, então deixavam ele solto. Porque todas as dezenas de centenas de vezes que ele foi preso, ele quebrava todos os grilhões. Esse homem, ele despedaçava esses grilhões, né? E esse era a ideia de algemá-lo, de amordaçá-lo, era uma tentativa das autoridades de contê-lo, porque ele tinha um comportamento descontrolado. Esse homem era muito violento, violento a ponto dele mesmo se machucar. Ele pegava pedra e se feria com as pedras. Era um homem extremamente violento. Aí, ele vivia nos sepulcros e fora da sociedade. E a sua força sobrenatural, era um homem muito forte. E que quando alguém iria tentar contê-lo, ele conseguia se livrar de todos. Uma força bruta, absurda. Por que, irmãos, ele tinha essa força maléfica? Porque existia sobre ele uma legião de demônios. E Jesus cura este homem. Jesus vai lá e cura este homem. Tira dele toda a legião de demônios com uma palavra de poder. Jesus o liberta dessa legião de demônios. Esse homem incomodava a população? Incomodava, porque era um homem violento. Alguém teria coragem de ficar perto de uma pessoa dessa? É um cara que vivia nos sepulcros, vivia se machucando, muito forte. Tinha sobre ele possessões e possessões demoníacas, que eram legiões. Esse homem não tinha
momentos com a sociedade. O pessoal preferia deixar ele lá no cemitério, lá no sepulcro, que lá era o lugar dele. Mas Jesus vai e cura este homem. Jesus dá uma palavra de autoridade para ele e ele é curado. Aí lá no texto de Marcos 5, versículo 18, Jesus entra no barco e esse homem suplica para que Jesus, já que o Senhor me curou, me livrou, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus fala para ele, não permitindo, mas ele ordenou, lá no versículo 19, né? Fala assim, não lhe ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Jesus fala para ele, não venha comigo, você tem muito o que fazer aqui. Testemunhe sobre a transformação que você teve na sua vida. Testemunhe sobre a transformação que você teve na sua vida. E o próximo versículo então diz que, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que era a região que ele estava, tudo que Jesus lhe fizera. E pasmem, todos se admiravam. Todos se admiravam. A população viu o sofrimento deste homem, via como ele era, e depois ele foi transformado. Pela palavra de Jesus ele foi transformado. E quando ele começou a se apresentar e a falar do que Jesus tinha feito, as pessoas se admiravam. Agora, uma curiosidade do texto, será que realmente todos se admiravam? Será que todos ficaram contentes e felizes porque Jesus salvou a vida daquele homem? Quem é, com sua capacidade comum, iria orar e interceder para que todas as legiões saíssem de uma vez só naquele momento? Quem de nós teria essa capacidade? Somente Jesus poderia fazer isso. Somente Jesus faz isso. Nós fazemos por intermédio de Jesus. E o que aconteceu é que, versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, aí diz que aquele que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e o que aconteceu? Temeram. Temeram por quê? Quem é esse Jesus que cura uma pessoa numa situação dessa? Quem é este homem que se diz ser filho de Deus, que está andando por aí no meio da população, salvando, libertando e curando? E parte da população, a Bíblia diz que temeram, não se alegraram, temeram. E olha só, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, ou seja, os porqueiros, que eram aqueles que estavam cuidando dos porcos. Quando Jesus tirou a legião deste homem, ele colocou nos porcos, lembra? E os porcos foram para a ribanceira e se lançaram ao mar. Então aqueles porqueiros que estavam ali viram o que aconteceu e foram falar com as pessoas da cidade o que tinha acontecido. Aí, então, essas pessoas não se alegraram, sabe por quê? O versículo 17 diz que entraram aonde Jesus estava, a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, um milagre que ninguém teria capacidade de fazer. Uns se alegraram, outros temeram e outros pediram que Jesus se retirasse. Mas era o mesmo Jesus, o milagre era o mesmo milagre, a forma com que o milagre soou foi diferente para a vida das pessoas. Até porque eu acredito que essas pessoas que mandaram Jesus se retirar, possivelmente, tinha a ver também com os donos dos porcos. Os porcos tinham dono, os porqueiros estavam trabalhando. Me acompanha aí? Ficaria feliz de perder a manada de porcos ali? Né? Essas pessoas questionaram Jesus. Olha, eu tive prejuízo. Se o senhor continuar aqui fazendo isso, nós vamos perder tudo que nós temos. Então, se retira da nossa cidade, vai embora. Irmãos, é interessante o texto, porque gente é gente e tudo em quanto é lugar. Gente é gente. Não importa se você está no Brasil, se você está na Europa, se você está na América Central, América, não importa. Gente é gente. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália, e eles falaram comigo assim, Eliseu, na Itália, que maravilha, que povo educado. Oh, nada contra os italianos, por favor, tá? Mas essa é uma experiência que eu tive. E eu cheguei na Itália, puxa, que legal, né? Estou na Itália. Fui pegar o metrô, pensa num São Paulo melhorado. Que tristeza, gente. Que tristeza. É empurrão, chute, pontapé.
aquele grupo de pessoas te empurrando para dentro e jogando lá dentro. Que coisa absurda. Eu achei que fosse encontrar um povo enfileiradinho, porque Europa, né? Sou Europa. Aquele povo enfileiradinho esperando a vez de entrar no trem, dando preferência, você é turista, por favor, né? Gentileza, entra na frente. Nada disso, nada disso, nada disso. Não se cuida não para ver. Passam por cima, te atropelam. Não são os italianos de forma geral. É uma cidade turística, Milão é uma cidade turística. Tinha muita gente lá, muita gente lá. No meio dos turistas e dos italianos, a multidão estava ali. Dentro da multidão, aqueles educados, que estavam ali tentando manter a ordem de uma caminhada até o seu veículo de condução, e aqueles também que já estão acostumados com bagunça, com maderna e queriam entrar de qualquer jeito. Então, gente é gente em tudo qualquer lugar. E você vai ter a sua experiência com isso, já teve. Gente é gente em tudo quanto é lugar. E gente é gente em tudo quanto é lugar, porque só precisa de uma informação que não agrade o outro. Que aí você vai ver o circo sendo montado. Você vai ver nego saindo do salto, pessoas sendo deselegantes, com respostas duras. Por quê? Porque não chegou para elas aquilo que elas queriam naquele formato. Algo desagradou e as pessoas se transformam. Você conhece grupo de pessoas assim? Que estão vivendo na mesma fé, que estão em casa, na mesma família, mas por causa de uma informação, põe tudo a perder, desagrega, desestabiliza. E aqui foi assim, a mesma coisa. O mesmo milagre que Jesus propôs, as pessoas ouviram de forma diferente, sentiram de forma diferente, perceberam de forma diferente. E aí, Jesus continuou fazendo os milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Ele não separou aqueles que não o queriam por perto. Jesus veio para todos. Jesus veio para mim e veio para você. Mesmo quando não cremos, mesmo quando não estamos naquele momento de estabilidade emocional, naquela adoração, Jesus veio por mim. Tem dia que você não está legal, Jesus veio por você. Tem dia que você está muito bem, Jesus veio por você. Tem dia que você é contrário a alguma coisa, esse é Jesus, Ele está com você, do seu lado, caminhando, te dando prosperidade, te dando vida, te dando fôlego de vida. Esse é Jesus. Jesus não separou a quem salvar, Ele salva a todos. Agora, a salvação ela tem que ser permitida. Você permite que Jesus faça diferença na sua vida? Você permite que Ele caminhe um pouco mais? Essa é a grande diferença. Credibilidade. Há sempre aquele grupo que não se importa, que não dá credibilidade. Mas, por outro lado, há um grupo fervoroso que caminha com Jesus. Aquele grupo que Jesus ordena e faz a vontade dEle. E até hoje as pessoas esperam pelos milagres, né? Pela transformação ou alguma coisa na área da sua vida. Eu acredito que quem rejeitou Jesus estava despreparado para ver o poder que vem do alto. Você está esperando um negócio bom? E aí Jesus, desejoso, né? Jesus vai lá e se apresenta e fala, está aqui o que você quer. E outras pessoas não vão gostar, porque ciúme, inveja e por aí vai. A ação de Jesus na vida da gente, ela é para a gente. E se o outro não estiver preparado, é por isso que a igreja tem que caminhar junto. Para a gente curtir as bênçãos uns dos outros. O testemunho dos outros é importante, para a gente seguir a caminhada. Porque se for igreja de grupos isolados, os problemas vão ser formados. Qual que é a recomendação bíblica de Paulo para as igrejas? De João, as 7 igrejas da Ásia? Olha, se controlem, vocês precisam desse tempero, precisam ordenar aqui, precisam caminhar dessa forma, para que sejam um, para que essa união seja estabelecida, né? Marcos 5,39, quando Jesus entra na casa de Jairo, ele fala assim, ao entrar ele disse, por que estás em alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. E o que aconteceu com o texto? Próximo versículo. Quando ele diz que a criança não está morta, mas dorme, ali, riam-se dele. Jesus já tinha feito vários milagres, e era mais um que ia fazer, estava na casa de Jairo. E ele diz, por que esse alvoroço? Por que chorais?
A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Sabe o que Jesus fez? Vocês não estão crendo, não? Apartam-se daqui, mandando sair a todos. Saiam daqui. Saiam daqui. Não creem, não têm fé? Sai daqui. Deixa só quem tem. A caminhada com Jesus, ela é assim. Mateus 7,13 vai dizer que o caminho ele é muito estreito. O caminho é estreito, não é um caminho largo. É estreito. O caminho é para aqueles que têm determinação, que têm vida, têm perseverança. Para aqueles que querem caminhar, querem pagar o preço, estão dispostos a pagar o preço. Essa é a caminhada. E Jesus, então, ele fala para eles se retirarem dali. E esse é o tipo de população que nós convivemos, que Jesus conviveu e até hoje existe na nossa vida, na nossa caminhada também. Tem pessoas que criticam a igreja até hoje. O que esse pessoal faz nessa igreja domingo de manhã? Passam com a Bíblia embaixo do braço? Não é assim que acontece? É uma população, é uma multidão. E Jesus veio para eles também, para romper os grilhões, por amor. Jesus veio para essas pessoas também. Jesus sai de Decápolis, pelo mar da Galileia, e ele chega assim na cidade de Cafarnaum. Marcos 5, versículo 21, diz que, vamos ler lá, Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e estava junto do mar. Afluiu para ele grande multidão e estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado, quem chegou? Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente, Jairo não chegou de qualquer jeito. Ele chegou insistentemente, ele suplicou: minha filhinha está morte, vem, impôs as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E o texto diz que Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo até a casa dele. E a multidão estava com Jesus. A multidão caminhando com Jesus, chegou um determinado momento, como Jesus falou: multidão, fica por aqui, deixa eu ir com Jairo, e os discípulos estavam com ele. Essa multidão que riu de Jesus, eram outras pessoas que estavam lá na casa, que já ouviram falar de Jesus, já tinham ouvido falar de seus milagres, que estavam ali esperando o que ia acontecer. Tinha aquela parte das pessoas que tinham fé, mas tinha aqueles que não tinham fé e que riram. Então, ao longo da trajetória de Jesus, Jesus encontrou com várias multidões. Lucas 8, versículo 40, diz que quando Jesus desembarcou na cidade, olha só, ao regressar Jesus, Lucas 8, 40, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. A multidão o recebeu com alegria. Aqueles crentes fiéis que sabiam da posição de Jesus, creram que ele era o Filho de Deus, estavam ali o esperando com alegria. E essa cena, irmãos, de pessoas esperando Jesus com alegria, é uma cena comum no ministério de Jesus. Porque Jesus fez tantos milagres, até tem uma referência bíblica que Jesus fez tantos milagres que não contém na Bíblia, porque os livros do mundo inteiro não caberiam os milagres de Jesus. Foram muitos, inúmeros. Os livros escritos no mundo inteiro não caberiam os milagres de Jesus. Então, essa é uma cena comum. E foi nesse momento, em meio à multidão, que Jairo se apresenta para Jesus. E ele fala: Jesus, eu preciso que o Senhor salve minha filhinha. Minha filhinha está doente. Até então, Jairo sabia que a sua filha estava com a enfermidade extrema, uma enfermidade de morte. Mas ainda ele sabia que era uma enfermidade muito grave. E a sua filhinha tinha 12 anos. A Bíblia não fala o nome da criança, mas fala que ela tinha 12 anos. Se coloque na cena. Você está em casa com a sua filha, com o seu filho, uma criança extremamente doente. A quem você vai clamar? É por Jesus. Mas se você tem a oportunidade de saber que Jesus está vindo, está perto, está próximo, você vai ficar em casa? Você não vai fazer. Larga tudo e vai lá. Foi o que Jairo fez. Jairo largou tudo e foi atrás de Jesus. Senhor, eu preciso do Senhor. Jairo largou tudo que estava fazendo, todas as obrigações, seus afazeres, e foi atrás de Jesus. E ele chegou humildemente, não chegou como autoridade da sinagoga. Ele chegou como um servo que queria ter uma resposta em Jesus. Até porque, irmãos, naquela época a sinagoga, eles estudavam a Torá, né? E a Torá era os 5 da Bíblia, né?
Eram os 5 livros da Bíblia. Naqueles 5 livros da Bíblia não existia a vida de Jesus. Jesus estava ali vivendo com eles. Mas a sinagoga estudava sobre os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Os 5 livros da lei. E os 5 livros da lei constam as leis, as tradições. Então, a presença de Jesus, para alguns da sinagoga, incomodava. Apesar de Jesus falar nas sinagogas, mas a presença de Jesus incomodava. Por quê? Porque Jesus veio tratar de uma transformação da lei para a graça. Só que eles estavam fitos na lei ainda, lá no Antigo Testamento. E foi difícil romper essas situações, apesar de Jesus estar indo na sinagoga falar, mas ainda assim a sinagoga era resistente. Só que Jairo, devido à sua filha, sabia, ouviu falar dos milagres de Jesus e foi atrás de Jesus. Se eu tenho a possibilidade de ir atrás de Jesus, eu vou atrás dele. Agora, de onde vinha Jairo? A Bíblia não fala, mas ele estava na região, porque ele já estava antenado que Jesus estava vindo. Onde está Jesus nos dias de hoje? Onde é que nós encontramos a Jesus? Já parou para pensar nisso? Às vezes vemos a igreja querendo encontrar Jesus. Ele é o Senhor, Ele está presente aqui. Mas em qual lugar Jesus está? Em qual lugar você pode procurar a Jesus? A Bíblia vai falar que no cantinho do seu quarto, de porta fechada. Na leitura da palavra, no momento seu com Ele, de jejum, de oração. O pastor falou de jejum aqui na semana passada. Encontramos Jesus na nossa vida, na nossa intimidade, quando nos dispomos a querer encontrá-lo. Porque jeito tem de várias formas. E Jairo encontrou Jesus pessoalmente, teve essa oportunidade. E ele foi logo ao encontro de Jesus, assim que Jesus chegou. Jesus colocou os pés em terra, Jairo já estava ali para se manifestar. O encontro de Jesus foi assim na vida de Jairo. Ele sabia quem era Jesus e o que podia fazer. O Marcos 5, versículo 22. Chegou então um dos chefes na sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Prostrar aos pés é um sinal de se curvar, de adorar aquele que tem o controle de todas as coisas. Jairo sabia a quem ele estava presente. Ele se curvou aos pés de Jesus, clamando para que Jesus fizesse algo diferente na vida de sua filha. Isso mostra claramente que Jairo foi procurar a Jesus logo ao vê-lo chegar. Ele estava desesperado, mas com fé e esperança que Jesus iria salvar a sua filha. Irmãos, presta atenção em uma coisa. Eu estou falando sobre multidões, que existem multidões. Na vida da gente é assim também, lá fora existe uma multidão de pessoas. Mas Jesus não desistiu. Ele não deixou de dar os seus milagres, de fazer a sua transformação por causa de A, B ou C. Isso é um grande motivo para a igreja continuar a sua caminhada. É um excelente motivo, um excelente exemplo para a igreja continuar a sua vida no Senhor Jesus. Jesus, apesar dos empecilhos imprevistos, ele não desistiu, ele foi até o final. Em prol de quem? Em prol de nós. Quem foi beneficiado com a cura da filha de Jairo? Foi só essa menina? Não. Teve muita gente ao redor ali com fé, que viu Jesus se manifestar. Teve muita gente que cria no Senhor Jesus e que viu milagres sendo acontecer. Jesus transformou a vida dessa menina. A gente não sabe depois que a Bíblia não fala, depois que ela foi curada, depois que ela se alimentou, né? Que Jesus pede para alimentarem ela. Os anos de vida que essa menina teve, mas olha a experiência que essa menina teve na sua vida. Olha a experiência que seus pais tiveram, que a população que estava ali presente teve. Aqueles que creram, aqueles que não creram, talvez continuaram zombando. Mas aqueles que creram, tiveram a sua vida transformada, sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida social transformada pela palavra de Jesus Cristo naquele momento. Jairo vendo, prostrou. Opa, está quase falhando aqui, hein? O versículo 23 diz que ele insistentemente lhe suplicou. Insistentemente lhe suplicou. Só que, antes de Jesus ele ir ao encontro da filha de Jairo, lembra no meio do caminho que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Quando ele desce do barquinho, encontra com Jairo,
e ele fala com Jairo que ia segui-lo até a casa dele. Então Jesus começa a sua caminhada. Quem que ele encontra no meio do caminho? Uma mulher com fluxo de sangue. Quem era essa mulher com fluxo de sangue? Uma mulher debilitada, fraca. O sexo feminino vai entender muito bem isso. 12 anos, constantemente, ininterruptamente, uma mulher com fluxo de sangue saindo de si. A mulher estava debilitada e muito fraca, e segundo a lei, impura, porque existia um período, né, para que a mulher tivesse o fluxo de sangue. Obrigado. Existia um período que a mulher tinha o seu fluxo de sangue. A mulher que tinha fora desse período era considerada imunda, ritualmente impura. Ela tinha um isolamento também, a exclusão social, que era uma pessoa que tem uma proteção maior do que todas as outras. Uma mulher que vivia ensanguentada, imagina que situação. Que tipo de vestimenta essa mulher usava? Como que ela se trocava? Algo para se pensar, porque o que a incomodava era muito superior ao que nós imaginamos que é. O tempo todo, uma coisa é ter uma semana que já é ruim, a gente acompanha as dores, as aflições aí, né, os incômodos, os ovários ali se manifestando, né, etc. Não vou entrar nessa área, mas você que é mulher sabe disso. Imagina 12 anos, ininterrupto, dia e noite, 24 horas, uma mulher com fluxo de sangue contínuo ali. A marginalização, porque uma pessoa que não tem condições de ficar na sociedade, ela vai ficar à margem da sociedade. Não era uma pessoa convidada para eventos, para estar no meio de famílias. Ela tinha que ficar num canto dela, imagina. Desespero e pobreza. Pobreza por quê? Porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu sustento tentando se curar. Gastou toda que ela tinha, tudo que ela tinha. Não sabemos quanto, mas gastou tudo. Era pobre, tentando se curar. E nenhum dos médicos, ninguém conseguiu transformar a vida daquela mulher. E uma coisa muito ruim, irmãos, é a humilhação. Como é ruim sentir humilhada. Como é ruim sentir humilhado. Como é ruim você estar num lugar que você não é bem-vindo. Como é ruim estar num lugar que as pessoas te olham atravessado e se afastam de você. Sabe aquele olhar assim que não quero estar perto? É ruim. Olha o sentimento dessa pessoa. Que traumas, hoje a psicologia iria falar, né, que trauma essa pessoa não estava vivendo ali, quais eram os sentimentos que essa pessoa transitava dentro dela, na sua mente, né? O que tinha nessa mulher que ela sofria tanto dessa forma? E essa mulher, ela não se conformava com a situação, ela procurava recursos para ela se movimentava, ela não se acomodou, nesses 12 anos, ela não se acomodou, ela procurou uma cura para ela. Isso é muito bonito de falar, porque pessoas por muito menos se prostram, desistem da caminhada. 12 anos, nessa tortura toda. E aí, versículo 34, diz que, um pouquinho antes, Jesus interrompe sua caminhada para atender essa mulher. E ele faz outro milagre. De vários milagres que Jesus tinha feito, ele faz um milagre sobre ela também. Ele cura o fluxo de sangue que estava desordenado. Jesus faz mais um milagre. E sabe o que aconteceu, irmãos, relacionado à multidão? As multidões estavam caminhando com Jesus, meio que empurrando Jesus logo, porque um monte de gente atrás de Jesus tinha que apertar o passo, né? Senão, né? E aí, algum discípulo falou com ele: Jesus, mas você está procurando alguém que te tocou? Tem uma multidão no meio de nós aqui, muita gente tocou. Ele: peraí, mas esse toque foi diferente, que de mim saiu poder. Existia uma necessidade dessa mulher em ser curada. E a necessidade dela, semelhante a de Jairo, semelhante a do endemoniado, foi uma aflição tão grande, que quando teve a oportunidade de chegar perto de Jesus, a fé dela curou. Jesus disse que vai, a tua fé te curou, você está curada. Necessidade absoluta. Você tem necessidade? Você come, você bebe, você dorme, você ora por uma dor de cabeça, você ora por uma dor no pé e vai orando. Tem necessidades mais severas, como doenças mais severas, sim. Mas no dia a dia, uma pessoa média tem necessidade de clamar a Jesus? Faz um clamor potente, aquele clamor que os avivados dizem que é aquele clamor que chega a estremecer os céus. Você faz isso? Em média, eu acredito que não. Os clamores são feitos numa extrema necessidade.
Os choros, as lágrimas são extrema necessidade. Mas por que não clamar a Jesus para que Ele livre o outro, para que salve o outro, para que Ele cure o outro? A exemplo do endemoniado, teve gente que ficou feliz, porque o endemoniado foi curado. Olha a aflição desse homem. E outros rejeitaram. Quem é esse Jesus que faz isso? Entende? Na mulher também é a mesma coisa. A população também. Jesus tem algo grave para atender, tem algo de gravíssimo para estar indo em encontro, que era a filha de Jairo que estava muito enferma, e ele para a sua caminhada. Irmãos, Jesus, ele vai fazer os milagres, mas ele vai fazer no tempo dele. A gente clama por um milagre, clama por libertação, clama por alguma coisa, clamor, a gente clama. Só que Jesus, antes de chegar na gente, ele continua fazendo seus milagres. É o que o texto diz. Ele vem numa caminhada, ele vai fazendo as coisas acontecerem até chegar no destino final. A sua vez vai chegar, o seu momento vai chegar. Mas tenha calma, tenha fé. Jesus está na caminhada, não perca a esperança. Se essa mulher enferma tivesse perdido a esperança, ela não tinha encontrado com Jesus. Se o endemoniado tivesse perdido a esperança, ele não tinha visto Jesus ali. Se o próprio Jairo não tivesse esperança, ele não tinha encontrado com Jesus. Calma, a sua vez vai chegar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jairo tinha pressa em salvar a sua filha, não tinha? A filha estava morrendo, estava lá, enferma. E aí o que acontece na caminhada? Jesus para atender essa mulher que estava ali com fluxo de sangue. Você acha que Jairo ficou feliz? Qual é o sentimento de Jairo naquele momento? Senhor, eu estou com pressa, minha filha lá. Só que Jairo ficou em paz, porque Jesus tinha falado com ele para ter paz, ter tranquilidade. Jesus o tranquilizou de que a filha dele iria ser curada. Então, independente daquilo que estava acontecendo ali, Jairo estava confiante de que a palavra do mestre iria se cumprir. Então, com muita tranquilidade, irmãos, com muita calma, a promessa de Jesus, ela vai ser cumprida na sua vida e na minha vida. Só que Jesus, antes de chegar na gente, ele continua fazendo milagres. E o milagre pode chegar primeiro na vida do seu irmão que está ao lado, e antes de chegar na nossa vida. Isso é para glorificar o Senhor Jesus. Jesus está trabalhando em cima disso. Jesus está fazendo as coisas acontecerem. E aí, Jesus, quando toca na mão da menina, a menina vai e tem vida novamente. E ele fala para as pessoas que não divulgarem o que estava acontecendo, por quê? Porque parte da população que estava lá fora não criam no milagre. Iam causar problema para eles. Então Jesus fala, deixa quieto, não conta nada. A própria menina vai servir de testemunho para a vida das pessoas. Um fato interessante que aconteceu, irmãos, na caminhada de Jesus com Jairo, porque quando ele encontra a mulher enferma, presta atenção nisso que é importante, quando Jesus encontra a mulher enferma, o Jairo ainda sabe que a menina está enferma também. Jesus encontra a mulher com fluxo de sangue e ele para. Naquele momento, o Jairo também sabe que a menina está enferma, né? Que a menina está enferma. Só que quando Jesus para dar atenção ali para essa mulher do fluxo de sangue, Jairo recebe a notícia que a menina havia morrido. E o que o Jairo faz? Se desespera? Não. Ele confia no Senhor, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. E Jairo sabia, presenciando ali a vida de Jesus, que Jesus, em um determinado momento, na sua caminhada, nos seus milagres, iria chegar na vida de Jairo. Irmãos, a nossa caminhada com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ela é assim, é pautada na perseverança. Ele tem o momento certo de agir na nossa vida. Ele tem o momento certo de fazer as coisas acontecerem. Só que o desejo do Senhor é encontrar uma igreja fiel, uma igreja esperançosa, uma igreja, um povo que tem um comportamento de fé, um comportamento de vida, para quando ele chegar com o milagre, essa pessoa está aguardando esse milagre acontecer, sem esmorecer, sem titubear, sem desviar o olhar para um lado ou outro, centralizado de que Jesus vai realizar o milagre. Amém, queridos? A jornada da fé, ela se conecta com a vida real. O título que eu coloquei, ela se conecta com a vida real. São os milagres de Jesus fazendo e acontecendo na vida da igreja. Ele está realizando seus milagres, fazendo seus milagres na vida das pessoas. Agora,
Os arredores do milagre é tudo que nós estamos vendo de acontecimentos na vida das pessoas, daqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que desconfiam, aqueles que riem, aqueles que criticam, aqueles que falam mal, e em contrapartida dos arredores também está relacionado àqueles que têm fé, aqueles que perseveram, que juntos como igreja, perseverantes, proclamam a vinda de Jesus, porque Jesus está fazendo seus milagres, mas a vinda dele vai acontecer, vai chegar. E dentro desses milagres, Jesus vai passando pelos lares, pelas famílias, Jesus vai passando pelos lugares, dentro da igreja, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Jesus está trabalhando para isso. Mas a igreja tem que ser uma igreja fervorosa, uma igreja de fé. E para terminar, irmãos e irmãs, quem, afinal de contas, aprendeu com essa história? Jairo aprendeu, não aprendeu? Não foi um homem que aprendeu a viver com Jesus? A fé dele não foi estabelecida, não foi confirmada? O endemoniado aprendeu? Ficou feliz de ter sido curado? Transformado? A Bíblia diz que o endemoniado saiu saltitante, ele saiu pulando, gritando, berrando para todo mundo, e pessoas creram e se maravilharam. A mulher do fluxo de sangue não foi transformada? Ficou feliz? Não foi assim que aconteceu? A filha de Jairo ficou feliz? Talvez ela nem sabia que ela tinha morrido, porque não dá para saber. Estou morrendo. Não dá para saber. Ela morreu. Depois que contaram para ela que ela foi ressuscitada. Quem está morrendo não sabe que morreu. Como é que você vai saber que você morreu? Como é que você vai contar, voltar depois e contar que você morreu? Não tem como. A filha de Jairo, contaram para ela que ela havia perdido a vida, e Jesus colocou a mão sobre ela e voltou à vida novamente. A história dos arredores conta que esses milagres, eles são verídicos na vida da igreja. E quem mais ficou feliz, irmãos, com isso? A população que ouve, que crê na palavra do Senhor. Existe aquela multidão que não crê, existe aquela multidão que crê. Agora, uma última coisa para a gente terminar aqui. A multidão que crê, a multidão que persevera, a multidão que ora, a multidão que está caminhando com Jesus, é uma multidão que deixou para trás os seus usos e costumes. Não é uma multidão da sinagoga que estava vivendo lá no Antigo Testamento. É uma multidão que vive os princípios de Jesus, que vive a prática da fé. Essa multidão, ela deixou os usos e costumes de lado, ela foi transformada pela presença do Senhor Jesus. Jesus vai chegar nessas pessoas e vai promover uma caminhada diferente, diferenciada. Quem tem o milagre estabelecido na sua vida entende bem isso. Então, essas pessoas que estão vivendo com Jesus, que partiram do princípio que tem uma vida com Jesus, tem que deixar o passado de lado e tem que se tornar uma nova criatura. Como nós temos sido? Nova criatura? Aquilo que eu fazia antes, depois da transformação de vida, continuo fazendo? Os meus vícios, os meus costumes antigos, eu continuo fazendo? A minha conduta aqui é uma, lá fora é outra? Dentro do meu lar, o que tem na minha geladeira, o que tem na minha estante, o que tem no meu quarto? São condutas que condiz ser uma nova criatura ou ser uma criatura antiga ainda, que ainda precisa ser transformada. Nós somos um povo, uma multidão de pessoas, e na multidão tem eles e eles, pessoas que pela sua fé estão vivendo uma vida plena com Jesus, e aqueles que mais ou menos, eu estou com Jesus, mas nesse ponto aqui eu gosto de fazer tal coisa. Eu estou com Jesus, mas eu gosto de proceder dessa forma. E a vida com Jesus é uma vida de entrega, uma vida de retidão, uma vida de transformação. E a gente precisa, a igreja do Senhor Jesus, a multidão daqueles que creem, precisa ser uma multidão transformada para ser transformadora. E aí, Jesus vai fazendo os seus milagres, contando que na caminhada dele, que na jornada da fé, existirão aqueles que os arredores do milagre estão acompanhando Jesus na sua transformação. Amém, queridos? Aonde você está? Em qual parte da multidão você está? Crê que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida, com a entrega total? Ou ainda tem resquícios
de uma vida de sinagoga, que está preso às leis e costumes, ou a coisas que você tem costume de fazer. É algo para se pensar. Jesus está disposto a curar. Jesus está disposto a te perdoar, a caminhar com você. Aí eu te pergunto, quem foi o grande favorecido com os textos bíblicos? Nós também fomos, porque nós temos a oportunidade de ouvir, de ler e de crer. E aqueles que creem terão certamente o prazer, o privilégio de ter uma vida plena com Jesus. Porque Mateus 7 diz que o caminho ele é muito estreito. Ele é muito estreito. Para ter fé tem que ter perseverança. A perseverança ela dispõe de ação. Viu, irmãos? A nossa igreja precisa ter fé, precisa ter perseverança. Os nossos costumes têm que se deixar de lado e temos que partir para viver uma nova vida. Pecamos, pensamos, temos atitudes contrárias, mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá o arrependimento para nos colocar novamente no caminho da salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu não sei o milagre que o Senhor quer fazer na sua vida, o que você precisa que Deus faça, mas certamente todos nós, Deus quer fazer alguma coisa, né? Então, precisa fazer alguma coisa. Então, ore ao Senhor para que Ele haja na sua vida, no seu lar, na sua casa, que hoje seja um dia de transformação para a sua vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e com muita gratidão ao Senhor, queremos Te agradecer, porque o Senhor nos trouxe vida, e essa vida é abundância. E vemos aqui ao longo da história pessoas sendo transformadas pelo desejo de estar na presença do Senhor, pelo desejo de se ficar livre de alguma doença, de algum fator que as incomodava, e o Senhor ali transformou. Ó Deus, e nós temos uma igreja saudável, uma igreja de pessoas que têm uma mente boa, uma igreja de pessoas que têm uma mente transformadora, e nós pedimos ao Senhor que continue assim, a agir sobre nós, nos dando clareza e entendimento, para que possamos continuar na nossa caminhada no Senhor, que quando chegar a nossa vez, o Senhor nos encontre firme, inabaláveis, para que possamos gozar, ter o gozo da presença do Senhor e do milagre do Senhor sobre a nossa vida. Deus, haja sobre a nossa vida, haja sobre o nosso lar, haja sobre a nossa igreja, haja sobre aqueles que estão nos ouvindo ao longo dessa transmissão. Que seja tudo, Pai, todo o procedimento, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deus te abençoe aí, seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.